Então agora a gente vai falar um pouquinho de eletrofisiologia cardíaca, mais especificamente do nosso famoso sistema de condução. Por que ele é tão importante? Qual é a característica tão diferente desse sistema de condução quando a gente pensa ou quando a gente compara isso com qualquer outro sistema, tá? Quando a gente está estudando o sistema muscular, a gente vê que a gente tem três tipos de músculo. Que músculos são esses? Músculo esquelético, a gente tem um músculo liso e a gente tem um músculo cardíaco. Por que a gente está falando isso? Só para lembrar a propriedade desse músculo cardíaco. Quando a gente fala do músculo esquelético, tá? A gente tem que lembrar que o músculo esquelético ele é um músculo somático. O que significa isso? Músculo esquelético ele é um músculo voluntário, sempre, tá? Ou seja, a inervação desse músculo esquelético é uma inervação que depende da nossa vontade consciente. Então, todo músculo esquelético para contrair depende da nossa vontade consciente. Então, para eu levantar, para eu tomar um leite, para eu fazer meu leite, para eu fazer meu café, para eu sair, para eu tomar banho, se eu vou escovar dente, se eu não vou escovar dente. Ou seja, todos os movimentos, né, esqueléticos do corpo dependem do meu sistema nervoso, de um comando neural, mas não de qualquer comando neural. Depende de um comando neural e depende que esse comando neural ele seja somático ou consciente. E aí a gente relembra, quando a gente fala então, né, de músculo estriado esquelético, a gente tem uma exceção. Qual é a exceção? O nosso músculo diafragma. Não é que ele não seja somático, é que ele é o único músculo estriado esquelético que, além de somático, ele também tem inervação autônoma. Ou seja, se eu não mandar a informação voluntária para ele contrair, o sistema nervoso de forma autônoma, ou seja, de forma involuntária, manda e a gente continua respirando. Então a gente não precisa pensar, a gente não precisa programar para respirar. Para todos os outros movimentos de músculo esquelético, a gente precisa pensar, a gente precisa programar o movimento. Então eu vou programar o que eu vou estar fazendo. Quando a gente fala de músculo liso, a gente fala que os nossos músculos lisos eles são involuntários, tá? Eles são autônomos. Mas aí a gente tem que lembrar o seguinte: ser autônomo não significa ser independente. Ser autônomo significa eu tenho autonomia. Então, na verdade, a gente tem uma inervação aí feita pelo nosso sistema nervoso autônomo, tá? E esse nosso sistema nervoso, então, ele não é independente. Na verdade, assim, é uma parte do sistema nervoso que é independente da nossa vontade. Porém, a gente não pode falar que o músculo liso ele é independente do sistema nervoso. Não. Quando a gente fala de sistema nervoso autônomo, a gente está falando então de um comando neural, de um comando do sistema nervoso, porém, esse comando do sistema nervoso ele é independente da nossa vontade consciente. Então, eu não preciso estar pensando para o meu estômago estar trabalhando, eu não preciso estar pensando para o meu intestino estar trabalhando, eu não preciso estar pensando para a minha bexiga estar trabalhando. Então, todos esses músculos estão trabalhando de forma independente da minha vontade consciente. Ponto. Então, isso significa ser autônomo. Autônomo significa ter autonomia para decidir, autonomia para resolver, sem precisar consultar nossa vontade consciente. Isso aí, todo músculo liso, com exceção da nossa bexiga urinária, que é o nosso músculo detrusor. O músculo detrusor, então, ele é o único músculo liso que, além de autônomo, ele também é somático. Do mesmo jeito que a gente tinha uma exceção lá no esquelético, tá? Que era o diafragma, que o diafragma, além de somático, ele tinha inervação autônoma. Aqui, quando a gente fala no liso, além de autônomo, a bexiga urinária, então, ela vai ter a inervação somática. Então, eu posso sentir vontade de ir no banheiro, mas eu posso segurar e escolher se eu vou no banheiro agora, se eu vou no banheiro depois, beleza? Felipe, mas e se eu sinto a vontade de ir no banheiro e não vou ao banheiro? O que pode estar acontecendo? Se você sente vontade de ir no banheiro e vai segurando, vai chegar um ponto em que, se chegar a esse ponto em que o seu sistema perceba que essa informação, que essa vontade no banheiro é tão grande porque a bexiga está tão dilatada, ela está tão expandida, né, que a ponto de
existir a possibilidade de uma ruptura dessa bexiga urinária, o que ele faz? Como sistema de defesa, então ele contrai involuntariamente, mas normalmente a bexiga ela é controlada de forma somática, tá? Ou seja, de forma voluntária, mas a gente tem isso. Tanto é que pessoas que sofrem lesão podem apresentar então o que a gente chama de bexiga neurogênica, tá? Isso acontece muito com pacientes com lesão medular. Bexiga neurogênica reflexa, o que é? A bexiga neurogênica reflexa significa que ele não tem o comando somático, mas ele manteve o comando autônomo. Então a bexiga ela vai encher quando ela estiver próximo, né, de fazer uma lesão, ou seja, quando o estiramento for muito grande, o sistema nervoso autônomo manda ela relaxar. Então existe um comando voluntário? Não, mas a bexiga ela contrai sozinha e ela vai lá e vai expulsar a urina. O que significa bexiga neurogênica arreflexa? Então, alguns lesados medulares perdem tanto a inervação somática quanto a autônoma. Então, essa bexiga ela vai encher até estourar. Então, esse indivíduo que apresenta bexiga neurogênica arreflexa, ele precisa necessariamente ser sondado. Por quê? Porque se ele não tiver a sonda ali, a bexiga dele vai lesionar. Então, ele precisa ter essa drenagem o tempo todo. E o cara que tem a bexiga neurogênica reflexa, ele não precisa ter sonda. Por quê? Porque ele vai urinar, né? Ele vai encher e vai urinar. Mas é claro que se ele for um homem, ele vai usar um Uropen, se ele for uma mulher, vai usar uma fralda ou um absorvente, e com o tempo ele vai conhecendo mais ou menos os intervalos de tempo que ele vai demorar para ir no banheiro ou não. Agora, quando a gente pensa nesse cara aqui, que é o que a gente vai falar agora, o músculo cardíaco, na verdade, ele não é somático. Tá? Por quê? Porque eu não consigo controlar voluntariamente a contração do meu coração. Nossa, agora eu vou fazer sístole. Nossa, agora eu vou fazer diástole. Agora eu vou acelerar. Agora eu vou desacelerar. Conscientemente não, voluntariamente não, somaticamente eu não tenho esse controle. Mas, quando a gente pensa no músculo cardíaco, ele pode ter uma inervação autônoma, beleza? O que seria a inervação autônoma dele? O meu sistema nervoso autônomo pode mandar a informação para o meu coração acelerar ou desacelerar. Ponto. Mas o meu sistema nervoso autônomo não manda informação para ele contrair. Diferente de todos os outros músculos. Músculo esquelético, o sistema nervoso manda informação para contrair de forma voluntária. Músculo liso, o sistema nervoso manda informação para contrair de forma autônoma. Músculo cardíaco não tem informação de contração. Por que ele é, então, considerado aqui para a gente como um músculo independente? Tá? Então, quando a gente fala do músculo cardíaco, ele é o nosso músculo independente. Independente por quê? Porque ele é o único músculo que tem a capacidade de produzir e propagar sua própria carga elétrica. Então, quando a gente fala de sistema de condução, o que é importante a gente lembrar? Nenhum outro músculo tem capacidade de produzir carga elétrica e propagar carga elétrica. Então, o músculo esquelético ele recebe essa carga elétrica pronta do sistema nervoso central, através depois do sistema nervoso periférico, que chega lá na placa motora, despolariza a placa motora e gera a fisiologia da contração muscular. O músculo liso, mesma coisa. A carga elétrica é gerada no sistema nervoso, só que vem pelo sistema nervoso autônomo, chega lá na musculatura lisa, despolariza a placa motora e tem a contração. Músculo cardíaco, não. Músculo cardíaco, ele gera a sua própria carga elétrica, ele distribui e propaga a sua própria carga elétrica. Então, quem manda o coração bater? Ele mesmo, tá? Então, o coração, ele tem a capacidade de contrair de forma independente. Por quê? Porque ele tem a propriedade ou a capacidade de produzir e propagar suas próprias cargas elétricas. Felipe, mas qual é a relação então do coração com o sistema nervoso? Então o coração não recebe inervação? Recebe. Recebe uma inervação autônoma. O que significa isso? A inervação autônoma, então, ela não vai mandar o coração bater. Ela vai mandar o coração acelerar ou desacelerar. É isso que vai acontecer, tá? Então, a função da inervação do coração é acelera, desacelera, ou seja, regular a frequência cardíaca de acordo com a necessidade momentânea, de acordo com a necessidade metabólica. Então, esse coração ele pode ficar acelerando ou desacelerando de acordo com a nossa necessidade naquele determinado momento.
Então, quando a gente fala então do sistema de condução, precisa existir uma organização para essa contração. Ué, mas como assim uma organização para essa contração? Porque se a gente parar para pensar, né? Aqui eu tenho o meu coração. Só que o meu coração ele é dividido em 4 cavidades. Então aqui eu vou ter o meu átrio esquerdo, aqui eu vou ter o meu ventrículo esquerdo. Aqui eu vou ter o meu átrio direito, aqui eu vou ter o meu ventrículo direito. O que eu tenho que pensar aqui? Que aqui eu tenho 2 momentos. Que momentos são esses então? Eu tenho um momento que é o momento de diástole, onde o sangue tem que passar de átrios para ventrículos. Então aqui, ó, eu estou representando aqui a minha diástole. Na diástole, então, eu tenho passagem de sangue de átrios para ventrículos. Se a gente para observar, e esse coração, então, ele está em posição anatômica, ou seja, base dele superior e o ápice voltado para a esquerda, porque a gente está vendo ele de frente, o que eu vou observar? Que nesse momento, então, que é o meu momento de diástole, se o sangue está passando de cima para baixo, basta eu abrir as válvulas atrioventriculares e basta eu ter uma diferença de pressão entre ventrículos e átrios, que é isso que acontece durante a diástole. Por quê? Porque diástole é o momento de relaxamento do meu ventrículo. Quando o ventrículo está relaxado, ele abre, a pressão reduz, o sangue passa de cima para baixo. Nesse mesmo momento que o meu ventrículo está relaxado, o átrio está contraindo, empurrando o sangue, então, para os ventrículos. Maravilha! Agora, se eu parar para pensar, no segundo momento, que vai ser o meu momento, então, de sístole, olha o que vai acontecer no meu momento de sístole. Aqui está a minha diástole, só que no meu momento de sístole, quem vai contrair, então? Na sístole, quem vai contrair são os meus ventrículos. Só que quando o ventrículo contrai, o ventrículo direito vai ter que mandar sangue pela artéria tronco-pulmonar, o ventrículo esquerdo vai ter que mandar sangue para a artéria aorta. Então esse sangue agora, ele não está descendo, esse sangue agora ele está subindo. Por que é tão importante a gente falar isso e quando a gente vai relacionar isso então com o nosso sistema de condução? Porque a gente tem que observar, vou botar aqui de vermelho, a gente tem que observar que na diástole o sangue passa de cima para baixo. Na sístole o sangue passa de baixo para cima. Epa, o que está acontecendo aqui? O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Eu estou querendo dizer que a contração do músculo cardíaco ela tem que ser organizada. Do átrio contrair de cima para baixo, do ventrículo contrair de baixo para cima. Porra, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que uma parte vai contrair num sentido, outra parte vai contrair no outro sentido? Quem determina isso? Quem controla tudo isso? Quem determina isso? Quem controla tudo isso vai ser o nosso sistema de condução e é isso que a gente vai estar vendo aqui agora. Então, olha o que acontece. Aqui a gente tem as nossas cavidades e as nossas representações. Olha o que vai estar acontecendo aqui agora, então. Vou deixar de azul aqui para ficar mais claro. Aqui a gente vai ter um carinha, tá? Então, primeira coisa que é importante falar. Todas as células musculares cardíacas têm a capacidade de produzir carga elétrica. Todas, sem exceção. Felipe, então todo músculo cardíaco, qualquer miótomo cardíaco lá, tem capacidade de produzir carga elétrica? Tem. Só que a gente tem que pensar o seguinte, cara, se todo mundo tem capacidade de produzir, será que se todo mundo mandar ao mesmo tempo vai contrair de forma eficiente? Por quê? Porque o músculo ele precisa contrair de forma organizada. Quando o meu átrio contrai, ele tem que contrair de cima para baixo. Quando o meu ventrículo contrai, ele tem que contrair de baixo para cima. Essa contração ela tem que ser organizada. Por que essa contração tem que ser organizada? Para que esse sangue consiga ser bombeado, senão o meu coração ele não vai conseguir atuar como uma bomba, tá? Então ele vai ter uma atuação ineficiente. Felipe, se todas as células contraírem ao mesmo tempo, o coração ele fica vibrando, a gente chama isso de fibrilação, fibrilação atrial ou fibrilação ventricular. Existe carga elétrica? Existe. Existe contração? Não. Então existe bombeamento de sangue? Não. Então por isso o paciente ele vai fibrilar, depois ele vai parar. Numa onda de eletrocardiograma a gente vai ver isso aqui e depois o traço. O traço é a parada cardíaca.
Essas ondinhas são as fibrilações. Fibrilação significa esse meu músculo está recebendo, ele está tremendo, mas ele não está ejetando. Para ele ejetar, eu preciso de uma onda que seja uma onda eficiente. Por que isso aqui é chamado de onda? Porque, na verdade, a contração ela vai se dar por ondas mesmo. Tá? Então, o que acontece? Primeiro, eu vou ter quem que vai ter que comandar, que vai ter que organizar isso. Então, a mesma coisa. Poxa, Felipe, na minha sala de aula lá eu tenho o meu líder de turma. Cara, se na sua turma tem 100 alunos e cada aluno quiser uma coisa diferente, vira uma anarquia, vira uma bagunça. Vai funcionar? Não. Comissão de formatura. Todo mundo manda. Não funciona. Ah, Felipe, mas a comissão de formatura, quem manda fez a cagada. Igual apareceu lá da menina lá, né? Que pegou o dinheiro da faculdade, da formatura de todo mundo e fez. Beleza, mas é um problema específico, um problema pontual. Mas normalmente tem uma pessoa que comanda tudo. Então no nosso coração não é diferente. A gente tem um comandante. Quem é esse comandante? Esse comandante vai ser o nosso nó sinusal. O que significa nó? Tá? Nó vem de nódulo, tá? Então a gente tem um nó ou um nódulo. Nada mais é do que um aglomerado de fibras musculares. Então o que eu tenho que pensar? Poxa, uma fibra muscular tem capacidade de gerar carga elétrica. Todas as fibras musculares têm capacidade de gerar carga elétrica. Poxa, mas se eu tenho aqui um nó, ou seja, se eu tenho aqui um grupo de fibras musculares, esse grupo tem uma capacidade maior do que as outras que estão de forma individual. Consequentemente, esse nó aqui vai ter um limiar de excitabilidade menor, ou seja, ele vai excitar mais rápido. Então, enquanto as outras estão pensando em despolarizar, essa já despolariza. Por isso que esse meu nó aqui é chamado de marca-passos fisiológico. E o que significa marca-passos? Marca-passos significa determina ritmo, ou seja, ele manda contrair. A cada contração, a cada despolarização do meu nó sinusal, eu tenho uma contração do coração, uma diástole e uma sístole. Uma diástole e uma sístole, quem determina isso tudo? O meu marca-passos. Felipe, mas se eu preciso agora acelerar o meu coração, se eu preciso agora desacelerar meu coração, o que acontece? Qualquer movimento de aceleração ou desaceleração do músculo cardíaco é feito através do meu marca-passo. Então, o meu sistema nervoso vai mandar quem? Vai mandar o meu marca-passos acelerar ou desacelerar. Por quê? Porque é ele que manda bater. Então, o meu sistema nervoso não tem a capacidade de mandar o coração contrair, mas tem a capacidade de mandar informação para o meu marca-passo fisiológico para ele fazer o quê? Acelera, desacelera. Tá? Então, o meu nó sinusal ou nó SA ou nó sinoatrial, mesma coisa, ele vai ser então o meu marca-passos fisiológico. Característica, ele fica localizado no átrio direito, próximo do ósteo da veia cava superior, que está aqui em cima. Tá? Então ele fica localizado ali. Qual é a importância desse ponto de localização? A importância desse ponto de localização é que ele está em cima. Ó. Então as cargas elétricas geradas por ele, elas vão partir de onde? De cima para baixo. Então elas vão se espalhar pelo átrio direito e pelo átrio esquerdo. Para tudo. Olha o que a gente tem que pensar. Tem uma carga elétrica que foi gerada lá no meu átrio direito, lá em cima, e ela é descendente, então ela vai descer pelo átrio direito, vai se espalhar pelo átrio esquerdo de forma de cima para baixo. Consequentemente, essa carga elétrica vai gerar a contração dos átrios. E a contração dos átrios, então, vão gerar o que a gente chama de diástole. Então, diástole, contração dos átrios. Nó sinusal produziu carga elétrica, espalhou carga elétrica pelos átrios de cima para baixo. Os átrios contraem de cima para baixo, empurram o sangue dos átrios para os ventrículos. Maravilha! Felipe, mas essa carga que está passando de cima para baixo, quando ela chega nos ventrículos, o que acontece? A carga elétrica também está passando de cima para baixo. Então, o que ia acontecer? Posteriormente, os ventrículos iam contrair de cima para baixo. O que eu tenho que observar? Lá na ponta do coração, no ápice do coração, não tem saída. Então, quando eu estou olhando aqui para o ápice do coração, não tem saída ali. Se eu empurrar esse sangue para o ápice do coração, ele vai ficar estagnado, vai ficar preso no ápice do coração. Então, como a gente já tinha falado, toda contração de ventrículo tem que ser aqui, ó.
para cima, para cima. Então, aí vai entrar a atuação do meu sistema de condução. Olha que importante. Esse sangue, então essa contração, essa carga elétrica que foi espalhada de átrio para ventrículo vai bater aqui e parar, tá? Então ela bate aqui e para. Felipe, mas o que a gente está tratando aqui? Aqui, ó, nada mais é do que a minha válvula atrioventricular direita, tá? Também chamada de tricúspide. E aqui a minha válvula atrioventricular esquerda, também chamada de mitral. Ué, Felipe, mas o que significa isso? Significa que as minhas válvulas atrioventriculares, elas têm uma propriedade isolante elétrica, ou seja, a carga elétrica que foi gerada lá no meu nó sinusal, quando ela se espalha e desce, quando ela tenta passar por aqui, ela chega aqui e para. Então ela vai parar nas válvulas atrioventriculares. Por que isso é tão importante? Porque vai existir a contração dos átrios, mas ela vai parar. Então não tem passagem de carga elétrica para baixo. Ué, Felipe, então como é que ela vai chegar lá embaixo? É que lá dentro a gente vai ter um segundo nó, lá no meu átrio direito ainda. Esse nozinho que a gente está encontrando aqui é chamado de nó atrioventricular ou nó AV. Vamos colocar o nome dele aqui. Tá? Então, meu nó atrioventricular ou nó AV, ele está localizado lá dentro do átrio direito. Só que qual a grande diferença dele? Ele tem uma diferença de limiar de despolarização em relação ao nó sinusal. Ele é mais lento. Então, toda vez que ele tenta mandar carga elétrica para o coração contrair, o sinusal já se antecipa, manda primeiro e ele só obedece. Mas ele teria capacidade de mandar também? Teria. Só que, como ele é mais lento, ele acaba sempre seguindo o outro. Só que, como ele tem um limiar de despolarização mais lento, o que acontece? Ele recebe a carga elétrica do nó sinusal, tá? Que foi a carga elétrica que foi espalhada por aqui. Ele está recebendo, só que ele ainda não repassa. Ele demora um tempinho a mais para despolarizar. Então, quando ele despolariza, o nó sinusal e o átrio já contraíram. Então, qual é a grande importância do nó AV? O nó AV, então, ele tem um limiar de despolarização maior, ele é mais lento, ele demora mais a despolarizar. Consequentemente, tá, eu vou ter um intervalo de tempo entre a contração dos átrios e a contração dos ventrículos. Então, quando a gente fala assim, qual é a principal função do nó AV? É o nó AV que determina o intervalo de tempo necessário entre diástole, contração dos átrios, e sístole, contração dos ventrículos. E por que esse intervalo de tempo é tão importante? Porque o sangue que estava nos átrios precisa passar para os ventrículos. Então é ele que vai determinar esse intervalo de tempo necessário para o sangue que estava nos átrios passar para os ventrículos. Ponto. Então esse cara aí vai ser o nosso nó atrioventricular. Então ele recebe essa carga elétrica, demora um pouquinho. Quando ele despolariza, ele vai ter uma conexão direta aqui, ó. Tá? Ele vai ter um feixe que vai estar passando por aqui e cruzando então de átrios para ventrículos, só que de forma isolada. Ele é chamado de feixe de His, tá? Ou feixe atrioventricular. Então, o nó atrioventricular recebe a carga elétrica, demora um pouquinho para despolarizar, dá intervalo de tempo para o átrio contrair antes do ventrículo, depois ele despolariza. Quando ele despolariza, essa carga elétrica então passa e cruza pelo feixe de His, de forma isolada, não se espalha. Quando chega lá no ventrículo, então, está descendo pelo septo. Aqui a gente tem o nosso septo interventricular, ou seja, é o septo que separa o ventrículo direito do ventrículo esquerdo. E quando ele chega aqui, o que a gente vai observar então? A gente vai observar aqui que aqui ele vai estar descendo, ó, do lado esquerdo por um feixe, do lado direito por outro feixe. E esses feixes, então, eles vão ter nomes. Qual o nome dos feixes? A gente vai chamar de feixes interventriculares.
interventriculares. Por quê? Porque se a gente observar a própria posição dele, a própria disposição dele já determina. Por que feixes interventriculares? Porque eles se localizam na parede, no septo interventricular de cada um dos lados. Feixe interventricular direito e feixe interventricular esquerdo. O que é mais importante desses feixes interventriculares, então? É que eles não dissipam carga elétrica, eles descem com a carga elétrica de forma isolada. E por que isso é tão importante? Porque, como a gente já falou lá no início, os ventrículos precisam contrair de baixo para cima, nunca de cima para baixo. Então a carga elétrica que foi espalhada no átrio gerou uma contração no átrio de cima para baixo. Depois, essa carga elétrica ela tem que descer de forma organizada. Primeiro, do nó AV para o feixe de His, para os feixes interventriculares, até que esses feixes interventriculares chegam lá no ápice do coração. E aí lá no ápice do coração, então, eles vão encontrar o que a gente chama de fibras de Purkinje. Fibras de Purkinje também são chamadas de fibras subendocárdicas. O que significa fibra subendocárdica? São fibras que estão logo abaixo do endocárdio, ou seja, são fibras localizadas no miocárdio ventricular. Quando elas chegam lá embaixo, então, essas fibras de Purkinje, então, elas vão dissipar a carga elétrica pelo músculo ventricular, pelo miocárdio ventricular, e, consequentemente, induzir a contração, então, do músculo cardíaco, do miocárdio ventricular. Em que sentido? De baixo para cima. Então, por isso, é importante que a carga elétrica passe de forma isolada, do nó AV pelo feixe de His, do feixe de His pelos feixes interventriculares, e desça sem soltar, sem dissipar nenhuma carga elétrica. Mas, Felipe, e se durante a descida aqui, eu estou descendo, tudo bonitinho e tal, mas se durante a descida aqui, parte dessa carga elétrica que está descendo pelo feixe interventricular escapar aqui, ó. O que acontece? Aí a gente vai ter uma situação patológica que a gente chama de extrasístole ventricular, que é como se eu tivesse uma primeira sístole empurrando de cima para baixo, uma segunda sístole empurrando de baixo para cima. Só que aí a gente entra em coisas patológicas. Então, o que é o normal? O que é o fisiológico? O fisiológico é, eu tenho primeiro a geração de carga elétrica, a geração de potencial lá no meu nó sinusal, e essa carga elétrica, então, que ela foi gerada no nó sinusal, então ela desce. Do nó sinusal passa para os átrios, dos átrios, então chega lá no átrio direito, então chega lá no nó AV. Do nó AV, então, ela vai passar, né? Então, eu tenho a diástole. Do nó AV, então, ela vai passar pelo feixe de His, depois pelos feixes interventriculares, até chegar no ápice do coração. Do ápice do coração, então, ela vai mandar a carga elétrica de baixo para cima. E aí a gente tem dois momentos. Momento de diástole, no primeiro momento, contração dos átrios, né? E despolarização dos átrios de cima para baixo. E no segundo momento, contração dos ventrículos e despolarização dos ventrículos de baixo para cima. E com isso, então, a gente tem a função normal do coração. E isso a gente está falando, então, de parte elétrica. Quando a gente está vendo, então, um eletrocardiograma, o que a gente vai ver? Uma onda P, depois um complexo QRS. É mais ou menos isso, tá? Meu desenho não é tão perfeito. O que significa a onda P? Tá? Então, o que significa a onda P? Onda P significa despolarização atrial. Ela é muito menor. O que significa o complexo QRS? Significa despolarização do ventrículo. Então, aqui na onda P, a gente pode falar que a gente tem a nossa diástole. E aqui no complexo QRS, a gente tem a nossa sístole. Isso é o que deve acontecer em qualquer situação normal. Então, numa situação normal, eu tenho um gráfico com onda P, depois uma onda QRS e depois uma onda de recuperação, que é uma onda T. Tá? Ou seja, contração dos átrios, contração dos ventrículos. E lá na onda T, então, eu tenho a minha recuperação dos ventrículos, que é lá para frente, então. Tá? Isso a gente vê em eletrocardiograma. Felipe, numa situação hipotética em que o meu nó sinusal não funcione, não trabalhe, se ele não despolarizar, o que eu vou perceber? Eu vou perceber que no gráfico eu não vou ter onda P, mas eu vou ter complexo QRS.
O que significa isso? Que eu não vou ter contração dos átrios, mas eu vou ter contração dos ventrículos. Clinicamente, o que a gente vai observar? Nada. Por quê? Porque se o átrio não contrair, só do ventrículo relaxar, como ele está posicionado embaixo, ele é mais forte, toda vez que ele relaxa, ele gera uma diferença de pressão, uma pressão negativa, e ele puxa o sangue de cima para baixo. Então, se a gente parar para pensar, eu nem preciso da contração dos átrios. Basta eu ter um relaxamento e uma contração eficiente dos ventrículos. No relaxamento do ventrículo, ele puxa, na contração do ventrículo, ele manda. Mas, quando eu percebo que eu não tenho uma onda P, que eu só tenho um complexo QRS, significa que quem está comandando o meu coração não é mais o nó sinusal, é o nó atrioventricular. E se eu tenho só o nó atrioventricular, eu não tenho mais um sistema de reserva. Ou seja, é a mesma coisa, eu tenho 2 rins, eu preciso dos 2 para trabalhar? Não. Aí eu descobri um dia que eu tenho uma atrofia renal do rim direito e ele não funciona. Ah, isso vai me matar por causa disso? Não, o esquerdo dá conta do recado. E pode ser que eu nunca precise. Agora, se um dia eu precisar, eu não tenho a minha reserva. Se um dia o cara aqui precisar, ele não tem reserva. Então esse cara aqui vai ter que ter uma observação, né? Por quê? Porque se ele tiver uma arritmia, se ele tiver disritmia, se ele tiver qualquer alteração de ritmo cardíaco, que é uma alteração eletrofisiológica, ele tem que ser olhado com mais cuidado. Por quê? Porque ele não tem mais o sistema de reserva dele. E esse sistema de reserva dele, então, seria, né, o segundo nó, tá? Então, o normal é a gente ter os 2 nós, tá? O primeiro nó, então, que é o nosso nó sinusal, tá? Que vai ser o determinante, o grande maestro aí que vai organizar as nossas contrações cardíacas. E o segundo nó vai ser o nosso nó AV, que vai determinar, então, o intervalo de tempo entre diástole e sístole.